Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1 a 5. Vocês encontraram 1 Coríntios 2, 1 e 5, diz assim: Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Até aqui. Eu quero compartilhar com vocês hoje sobre a cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus, ela é diferente, completamente diferente da religião. Nós, de modo geral, nós todos aqui, não escapa um, até quem está a primeira vez numa igreja evangélica, nós todos somos bons religiosos. Nós fomos ensinados numa religião, nos ensinos de uma religião. Por exemplo, ao entrar na igreja, tirar o boné, lembra disso? Não? Hoje nós não temos isso mais, mas antigamente não era coisa de crente, até mesmo a igreja católica. Nós fomos ensinados, a nossa fé, ela foi fundamentada em cima de princípios religiosos e não princípios culturais do reino. Mas Jesus, quando andou entre nós, e Ele andou, quando Jesus andou entre nós, Ele não nos ensinou religião, Ele nos ensinou o reino. O que Ele diz, qual era a mensagem de Jesus? Arrependei-vos, é chegado o reino. O que nós vivemos, o que nós somos, é parte de um reino. O que Jesus veio estabelecer é um novo reino e não uma nova religião, porque nova religião já tinha o judaísmo. Por isso que os judeus se revoltavam tanto contra Jesus, porque Jesus ele não veio fazer uma religião antagônica ao judaísmo. Jesus não veio iniciar uma nova religião, Ele veio estabelecer o reino dele. E dentro do reino existem algumas coisas, e é uma das principais coisas que tem no reino, é cultura. No próprio Brasil, que é um país continental, nós temos culturas diferentes em cada lugar. Chimarrão, costelão, tererê em outro lugar. Como é que é aquela comida da Bahia lá? Acarajé, tapioca, roupas, músicas, cultura. As marcas de um reino, ele se estabelece em cima de cultura. A marca mais profunda de um reino é a cultura. Tem pessoas que se mudam daqui. Eu tenho um primo meu que foi morar em Portugal e depois na Inglaterra, está lá até hoje. Conheci outras pessoas que se mudaram daqui também e foram morar lá, Portugal, Itália, Inglaterra. E tem uma coisa muito interessante que a gente, talvez aqueles que saibam, mas alguns não sabem. Essa nossa cultura de chegar na casa da pessoa sem avisar, bater palma, ligar, tô passando aí. Isso não existe lá. Uma coisa tão simples, uma coisa tão básica, não tem. Ou seja, o reino, ele é pontuado, ele é marcado, ele é identificado pela cultura. E assim como os reinos são marcados, pontuados, identificados pela cultura, o reino de Deus também da mesma forma. O reino de Deus
também é marcado com cultura. É uma cultura, é um jeito. Você está num avião, indo para São Paulo, talvez Rio de Janeiro. Embarcou primeiro, logo entra um gaúcho, de bombacha, lenço, guaiaca. Quando entra no avião, pode ter gente de todo o país no avião. O que todo mundo vai dizer? Um gaúcho? É isso ou não? É fácil. É fácil. Porque é cultura. O reino de Deus também tem as suas culturas. Eu poderia aqui passar a noite toda falando sobre aspectos da cultura do reino. Mas Paulo, quando escreveu aos Coríntios, deixou uma marca da cultura do reino de Deus. Que isso é marca. Isso, irmão, escuta bem. Isso é marca. Isso é alicerce. Isso é batistaca. Agora eu estou vivendo batistaca, microestaca, arrocha a cabeça. Isso é estrutural. Princípios do reino são coisas essenciais, não superficiais. Estrutura de reino, cultura de reino, aspectos da cultura de um reino, elas não são substituíveis. Aspectos da cultura de um reino não podem ser trocadas. Não tem como trocar a bombacha. Tentaram, mas não dá muito certo. Não tem como trocar, está aqui o alemão, não tem como trocar o jeito de fazer churrasco. É churrasco, é daquele jeito. Não tem como pegar um monte de bife, botar em cima de uma grelha e chamar de churrasco, irmão. Desculpa. Eu sei que tem uns aí já. Grelhinha, sal de parrilha, cheio de tempero, vai comer, tem mais gosto de mato do que carne. Não. Churrasco é no espeto com sal grosso no fogo. Não sabe fazer, se é a costela, o osso até cansar, vira para o outro lado, dá uma brilhadinha e está tudo certo. Não, mas eu inventei um novo jeito de fazer churrasco. Isso é cultural, rapaz. Cultura, não mexe, não muda, não tem como. Quantos já vieram tentar mudar a cultura, não consegue, porque cultura é batistaca, cultura é estrutura, não mexe. Troca a janela, mas não troca a viga. Troca a porta, mas não troca a coluna. Eu nunca vi, pelo menos eu nunca vi, o Guilherme lá das construções lá, eu nunca vi alguém olhar para a sua casa e dizer assim, essa viga aqui tá meio feia, eu vou trocar. Janela, porta, pintura, telhado, pode trocar. Coluna, viga, estrutura, não se mexe, isso é cultura. Quando Paulo fala que quando ele foi ter com a igreja de Corinto, ele não foi com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas foi com demonstração de espírito e de poder. Paulo estava sinalizando para nós uma marca da cultura do reino de Deus. O reino de Deus não é um lugar onde as pessoas se reúnem para ouvir palavra motivacional. A estrutura da cultura do reino de Deus não é uma cultura de autoajuda, não. A cultura do reino de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela é repleta de demonstração de Espírito Santo e de poder. De Gênesis e Apocalipse, é mar se abrindo, é chuva, quando tem só uma nuvem, é mar se abrindo, é água amarga, azeda, se transformando em doce, é mulher estéril tendo filho, é gente com 100 anos tendo filho, de Gênesis a Apocalipse. É cego enxergando, é paralítico andando, é mudo falando. É uma prostituta abandonada, mal falada, se transformando numa mulher digna e honrada. Isso não é coisa supérflua, isso não é janela, porta, pintura do reino de Deus, não. Isso é essencial do reino, isso é cultural do reino de Deus.
Por isso que Paulo disse, para que vocês saibam que realmente era o reino que estava lá. Não era apenas palavras de sabedoria humana, mas era demonstração de espírito de poder. Ah, pastor, mas dá para ser igreja sem essas coisas? Não dá. Dá para ser crente, pastor, sem viver sobrenatural? Não dá. Não tem como. Dá para ser crente, pastor, sem ouvir a voz de Deus? Não dá. Dá para ser crente, pastor, sem sentir a presença de Deus e sem ver Deus agindo na vida? Não dá. Porque é estrutural, é cultural. Jesus não veio implantar uma religião, Ele veio implantar um reino, e nesse reino tem poder. Tem poder. Nesse reino tem poder. Se não tem poder, não é reino. Se não tem poder, não é reino. Se não tem churrasco com espeto, daquele jeito, com lenha ou carvão, com sal grosso, não é churrasco de gaúcho. Ah, mas eu acho que assim poderia ser. Não, você não é ninguém, você não acha nada. Dá licença, porque é assim que é, e é assim que vai continuar sendo. Nós falamos isso a respeito da nossa cultura, mas nós não conseguimos entender que há um aspecto da cultura do reino do Senhor, que é o poder dele. Só que isso não se consegue com os pés aqui nessa terra, e é isso que eu vim pregar hoje aqui com vocês. É isso que eu vim pregar. Hoje encerrou o 3º dia de oração aqui no caminho, das 5 da manhã às 7 da manhã, todo dia 1, 2 e 3 do mês. É oração, é busca por isso. Eu orei os 3 dias isso, eu pedi para o Senhor durante esses 3 dias essas coisas, e Ele me trouxe essa palavra hoje para compartilhar com vocês. É dura? É lógico que é duro, mas mexe com a gente, faz a gente crescer. Está na hora de a igreja, nós que somos igreja, está na hora de nós resgatarmos valores da cultura do reino do Senhor. Está na hora de nós olharmos para nós mesmos e identificar que nós somos muito bons religiosos, mas há aspectos da cultura do Senhor que nós não temos. Culturas do reino que nós não temos. Está na hora de nós olhar para nós mesmos e olhar para quem nós somos, de onde viemos, e identificar que existem coisas da cultura do reino do Senhor que nós não carregamos. E quando nós somos confrontados com isso, você pode fazer 2 coisas: ficar brabo e ir embora e nunca mais voltar aqui, ou você pode entender que não é eu que estou falando, é a palavra de Deus, e dizer assim: Deus, então, se é aspecto estrutural da cultura do reino, eu não posso viver sem. Eu não aceito viver sem. Eu não vou mais viver a vida com o Senhor sem ter isso na minha vida. Eu não vou mais aceitar viver um dia, um mês, sem ouvir a voz do Senhor. Quanto tempo faz que você não ouve a voz de Deus? Audível ou na palavra? Quanto tempo faz que você não está em um problema radical na sua vida? Quanto tempo faz? Você que é crente há bastante tempo, ou você que acabou de conhecer, e você que está conhecendo hoje já vai aprendendo, porque é assim que funciona. Mas quanto tempo você que é crente cristão, que serve ao Senhor, passar por um problema e não tem a experiência de abrir a palavra de Deus, e daqui a um pouco o texto salta nos seus olhos e você sente que é a presença de Deus falando com você? Quanto tempo faz que você não escuta a voz de Deus? Quanto tempo faz que você não entra para dentro da presença de Deus, sem vontade nenhuma de ir embora? Quanto tempo, meu Deus, quanto tempo faz que você não ora sem pressa? Quanto tempo faz que você não vai para a oração sem pressa nenhuma? E você simplesmente entra para dentro de uma presença que é do reino.
não tem como seguir e servir ao Senhor com os pés cravados nessa terra. Não tem como seguir ao Senhor sem sair desse mundo, desapegar das coisas dessa vida que são passageiras. Não tem como servir e viver com o Senhor de verdade, com os pés nessa terra, porque essa terra puxa a gente para a coisa do mundo, para a coisa do dia a dia, para as coisas desse reino. Mas nós não somos desse reino, meus irmãos. O nosso reino é o céu, a nossa pátria é o céu, o lugar da nossa morada eterna é no céu, e esse lugar aqui é só passageiro. Aquele que é cristão, aquele que faz parte, passa a fazer parte do reino de verdade, ele não tem como viver a sua vida sem sentir saudade da sua terra natal. Você conhece alguém que foi embora daqui? É impossível não ter saudade dos amigos, da cultura. Se nós não temos saudade do céu, é porque talvez nós ainda não experimentamos o que é realmente a cultura do reino do Senhor. Quando nós sabemos a cultura de onde viemos, a cultura que foi implantada em Jesus por nós, nós começamos a orar, nós começamos a falar com Deus, e daqui um pouco, escuta bem, daqui um pouco nós começamos a experimentar o cheiro, eu já estou encerrando, o gosto, nós começamos a enxergar as coisas do céu. E aquele coração revoltado às vezes, com medo, começa a experimentar uma paz, que diz a palavra, que excede todo o entendimento. Porque começa a experimentar das coisas do céu. Porque logo, logo em oração, as coisas do céu começam a tocar ele e tocar ela. Pastor, não creio nisso. Então tudo bem. Eu creio, vivo, e já vi muita coisa acontecer com pessoas que se colocam à disposição de acessar as coisas que são do céu. Pessoas que tiram tempo para isso. Pessoas que entendem que só é reino de Deus se tem poder. Eu, quando fui ter convosco, não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas fui com demonstração de espírito e de poder. Ou seja, o que nós vivemos hoje, senão em grande maioria, apenas palavras persuasivas de sabedoria humana e muito pouco poder na nossa vida. Quantas vezes o Senhor solucionou um problema para você? Quantas vezes você experimentou fazer uma oração e ver nitidamente a oração sendo respondida? Quantas vezes você esteve como nós estávamos aqui, eu e o Lucas, um dia dessa semana? Escuta o que eu vou falar para você, é coisa simples, mas se você não acredita, é um problema seu. Eu acredito até se um passarinho passa voando, se Deus disser que é ele, eu vou acreditar que é ele. Nós estávamos aqui, estou encerrando aqui, pessoal. Nós estávamos aqui, eu e o Lucas, precisando de um reboque. Cadê o Lohan? Tá aí o Lohan não? E a gente batendo cabeça, tentou um, tentou outro, liga para um, liga para outro. Aí o Lohan, daqui a pouco, a gente está falando aqui, ó, perto onde vocês estão aqui, a gente está falando sobre isso. Daqui a pouco entra o Lohan com o reboque. Ele entrou aqui atrás e disse assim: pessoal, eu vim aqui porque o pai mandou eu vir aqui, Deus mandou eu vir aqui com esse reboque. Se você não acredita, o problema é seu. Estou nem aí para você, eu acredito. E por acreditar nisso, vejo outras coisas e continuo vendo outras coisas. E vi a minha vida inteira coisas desse tipo. Como eu já contei para vocês da menina que estava passando fome nas missões. E para mim é algo que mexe demais comigo. Mexe demais e sempre vai mexer comigo. A menina, filha de missionários, estava na missão. É uma história de tantas verdadeiras. E ela pede para o pai, eu não me lembro exatamente o que, se era uma pasta de dente, alguma coisa.
ela pede para o pai alguma coisa de uma marca específica, e o pai não tinha dinheiro, ele estava nas missões. E ele disse para ela assim: minha filha, vai lá e fala com Deus, porque eu não tenho. E ela foi falar com Deus. Deu algumas horas depois, estaciona uma caminhoneta grande na frente da casa deles. Quando a caminhoneta estacionou na frente, ela saiu gritando: Deus ouviu as minhas orações. Deus ouviu. E ela corre em direção à caminhoneta e ela pega a sacola, a primeira sacola que ela pegou, ali estavam os itens que ela tinha pedido para o Senhor. O homem da caminhoneta disse assim, eu estava no mercado fazendo compras e uma voz falou comigo assim: compra isso, compra aquilo, pega aquilo e pega aquilo, bota no carro, vai no endereço tal. E ele foi no endereço tal, e era a casa da menina. São coisas que nós estamos acostumados hoje, meus irmãos, a contar história. Quais são os milagres que você tem para contar? A grande maioria das pessoas só tem história para contar de milagres dos outros. Mas se eu estou aqui pregando isso hoje, e você tem que crer no poder de Deus e na direção da palavra, se eu estou pregando isso hoje, é porque Deus quer que você comece a experimentar isso na sua vida. Deus quer arrancar você dessa religião de culto, vai para culto, vai embora, levanta a mão, dá glória a Deus, vai para casa, dá aleluia, amém, vai embora, faz louvor bem bacana, vai para casa, ouve uma boa palavra e vai para casa, e está tudo certo. E às vezes o diabo dentro da sua casa, destruindo o seu filho atrás de um telefone, e às vezes a família sendo destruída, e está tudo certo, meus irmãos. Seus vizinhos, sua rua talvez seja uma rua perigosa, seus colegas de trabalho talvez estejam necessitados, precisando de alguma coisa, em depressão, pensando em suicídio, e você que tem o que a palavra fala, da cultura do poder do reino, está lá como se fosse um ser comum, quando na verdade você não é um ser comum, você é do reino dos céus. Você não é desse mundo, você não é dessa terra, você é do céu, com valores do céu, com o poder de Deus na sua vida. Até quando nós vamos aceitar ser meros religiosos? Até quando nós vamos aceitar que a nossa cidade de Alvorada, onde você é cristão dentro dela, tem uma marca negativa onde vai? E não vai dizer assim: não, só um pouquinho, eu carrego o poder de Deus na minha vida, e eu creio que Deus vai mudar a história da minha cidade. E vai começar a orar. Não orar por orar, orar na certeza que existe um princípio do reino, que é o poder de Deus. Até quando você vai aceitar conversa de sabedoria humana, conselho, e não vai ir para o profundo do Senhor? Vai dizer: Deus, hoje acaba isso aqui, porque enquanto eu nem encontrar resposta, só o teclado por favor, enquanto eu não encontrar resposta, eu não saio daqui da tua presença. Sabe qual é a diferença de quem crê na palavra e quem não crê? A diferença é que muitos de vocês vão ouvir essa palavra e não vai mudar em nada a vida de vocês. Mas tem uma meia dúzia aqui que está pegando essa palavra e dizendo assim: é verdade, eu creio, eu vou atrás disso, E sabe quem são essas pessoas? São as pessoas que você vai pedir oração daqui a uns dias. Mas deixa eu falar para você, você não precisa pedir oração para elas. O reino é nosso. Pega. Como eu queria ouvir a voz de Deus. Ouça. Depende do quanto você quer. Você quer mesmo ou você não quer?
Nós vivemos a cultura do não consigo, do não dá. Não é não consigo, não dá, você não quer. A maioria dos não consigo, não dá, sabe o que é? Não quero. Ai, eu queria, mas não consigo. Ai, eu queria parar de comer açúcar, mas eu não consigo, não dá. Aí o médico bota um diagnóstico, botar mais uma colher de açúcar na boca, morre, para de comer. Opa, ah, não dava? Ei, escuta aqui, não dava? Ou você não queria? Não dava? Ou você não queria? Dá para ouvir a voz de Deus, sim ou não? Dá ou você não quer? Ouvir a voz de Deus, sentir a presença dEle, ver pessoas curadas, pessoas transformadas. Pastor, isso é utopia? Não, escuta, isso é o reino de Deus. Por onde aqueles do reino de Deus andam, eles vão vendo milagres, sinais, cura, transformação, maravilhas. Por onde eles andam, eles vão vendo. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, para a gente encerrar. Há 4 anos atrás, mais ou menos, 5 anos atrás, eu passei aqui na frente, lá na faixa, e falei sobre esse lugar, mas como o Senhor disse para eu não ir mais atrás de prédio, não fui atrás. Mas o Senhor disse, eu falei com Ele. Eu disse, Deus, Tu disse que não era para eu procurar prédio, eu não vou procurar. Mas esse lugar dava uma boa igreja, né? Tem alguns aqui que ouviram eu falar isso aí há 4, 5 anos atrás. Eu criei, eu acreditei, não em mim, não na minha força, mas na força do Senhor. Quando eu tinha 19 anos, 18, 19 anos, eu orei incansavelmente para que Deus mudasse o estado da nossa cidade. E quer que eu fale uma coisa para você? Agora é bom que está registrado, pode esperar, porque logo vai acontecer. Eu sei que você não crê, mas tudo bem, não me importo, eu creio. Essa cidade será conhecida como uma cidade cheia da presença do Senhor. O IDH dessa cidade vai subir. Você vai perguntar, como? Não tem como, irmão, é quando. Não me pergunte como, porque há 4 anos atrás, aliás, há 1 ano atrás, se você me ouvisse falar desse lugar e me perguntasse como, eu não tinha um como para te falar. Como eu não tenho como para dizer um monte de coisa para você. Eu não tenho como dizer como foi que uma família foi restaurada, como foi que o menino foi ressuscitado aqui, como que uma pessoa doente foi curada. Como? Não é como, irmão, é quando. Uma coisa é certa: se nós buscarmos o reino do Senhor e querer Ele de verdade, então não importa como, vai acontecer. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Eu quero aqui na frente pessoas. Afasta a câmera aí. Pode afastar as câmeras aí. Afasta aquela lá também. Preste bem atenção. Escute bem. Eu quero que venha aqui na frente pessoas que estão com alguns comos na sua vida. Eu quero dizer para você que a sua família vai ser restaurada. E a sua pergunta aí é como? Eu estou dizendo para você que você vai ser curado, vai ser curada. E você acabou de dizer aí, ó, como? Tem pessoas que têm familiares aqui que não estão no Senhor. Tem familiares nas drogas. E você pergunta como? Feche seus olhos. O Senhor está me dizendo que
tem uma multidão de pessoas aqui com comos. Pode vir à frente. O louvor vai cantar, para que você tenha tempo de vir. Pode vir. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pega fogo e não Como, se pastor? consumiu, e a voz que sai Como? dela um dia me atraiu. Isso não importa. O nosso reino não liga para como. Quanta glória vale mais que mil. É que sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que sai dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Como, pastor? Como? Eu ouço voz de pessoas Eu falando como. poderia estar em qualquer outro Pode vir. lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder. Me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que sai dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que sai dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia vale mais que Feche os teus olhos. A igreja esteja em oração, os crentes do reino de Deus. Fala com seu Deus aí, crente. Você é do reino. Você é do reino. E nesse reino não é só palavras, é demonstração. É demonstração. É demonstração. É demonstração. É demonstração. É demonstração. Deus, as tuas palavras, a tua palavra está repleta. Deus, não é na força, não é no argumento, Senhor. Espírito Santo, não é no muito falar. A tua palavra diz que o evangelho que Paulo pregava era acompanhado com demonstração de espírito e de poder. Em nome de Jesus, o evangelho que é pregado no caminho é o mesmo evangelho que Paulo pregava. Não há nada de diferente no evangelho que Paulo pregava do evangelho que é pregado aqui no caminho. Então, se o evangelho do Senhor é pregado aqui nessa igreja, então Espírito Santo, em nome de Jesus, demonstre o teu poder sobre a vida das pessoas. Demonstre o teu poder com curas, com sinais, com maravilhas, com transformações, para a glória do teu